Questão 60. Temos a pintura do Sidney Amaral para a questão. Considerando a pintura de Sidney Amaral e a prática docente em artes visuais para o ensino médio, o planejamento que possibilita a autonomia dos estudantes e a produção de sentidos prevê a. Preparação de uma atividade voltada à reprodução da pintura de Sidney Amaral, com ênfase na aplicação técnica dos materiais e no controle compositivo da representação visual. B. Apresentação dos principais marcos biográficos do artista e análise dos recursos expressivos em sua produção, encerrando com a aplicação de uma atividade com questões objetivas. C. Utilização da imagem como disparadora de uma sequência interdisciplinar, com leituras críticas em grupos, estimulando o diálogo, a análise histórica e a criação em arte. D. Estruturação de uma aula sobre o racismo e seus impactos sociais, seguida de exposição com imagens sobre o contexto histórico da escravidão no Brasil. Bom, Sidney Amaral foi um artista visual, escultor e professor brasileiro. Transitou entre o desenho, a pintura, a aquarela e a escultura em bronze e em mármore. Sua obra é reconhecida pela densidade poética e pela crítica social, especialmente no que tange à identidade negra e ao cotidiano do Brasil. Inclusive, utilizou o autorretrato para discutir a invisibilidade e a superexposição do homem negro na sociedade brasileira. Frequentemente ressignificava itens comuns, como correntes, balões ou pães, para criar metáforas sobre fragilidade, violência e resistência. A questão articula leitura de imagem, ensino de artes visuais no ensino médio e concepções contemporâneas de planejamento pedagógico, especialmente aquelas que valorizam a autonomia dos alunos, a produção de sentidos, pensamento crítico a partir da obra de arte. A pintura Banzo ou A Anatomia de um Homem Só mobiliza temas como identidade, corpo, racismo, história e memória, o que favorecem abordagens abertas, reflexivas, dialógicas. Então vamos analisar as alternativas para saber qual delas traz um planejamento que possibilita a autonomia dos estudantes e a produção de sentidos. A. Preparação de uma atividade voltada à reprodução da pintura de Sidney Amaral, com ênfase na aplicação de técnica dos materiais e no controle compositivo da representação visual. Bom, reprodução técnica da pintura. Essa proposta prioriza a cópia e o domínio de técnicas, com controle de composição rígido. Embora a técnica seja importante sim no ensino de arte, essa abordagem reduz a autonomia do estudante, limita a produção de sentidos, porque não incentiva uma interpretação, uma reflexão crítica, uma criação autoral. Trata-se apenas de mais uma prática tradicional e conteudista, por isso que ela está incorreta. B. Apresentação dos principais marcos biográficos do artista e análise dos recursos expressivos da sua produção, encerrando com a aplicação de uma atividade com questões objetivas. Bom, essa alternativa traz uma ênfase biográfica e uma atividade objetiva. Aqui o foco está na transmissão de informações sobre o artista e na análise formal, terminando com questões objetivas. E essa estrutura mantém o estudante numa posição passiva, privilegiando a memorização, a avaliação fechada, o que dificulta nessa construção de sentidos pessoais, e também coletivos em sala de aula, a partir da obra do artista. Então está incorreta. C. Utilização da imagem como disparadora de uma sequência interdisciplinar, com leituras críticas em grupos, estimulando o diálogo, a análise histórica e a criação em arte. Perfeita! Essa alternativa traz o espírito da proposta, O uso da imagem como disparadora de uma sequência interdisciplinar propõe a imagem como um ponto de partida para leituras críticas em grupo, Diálogo, análise histórica, criação artística.
Ela valoriza a interpretação plural da obra, a articulação entre arte, história, questões sociais, protagonismo dos estudantes, criação como processo de reflexão. Então, essa abordagem está perfeitamente alinhada às metodologias contemporâneas em arte e educação e favorece a autonomia e produção de sentidos, né? Exatamente como pede o enunciado. Gabarito da questão, alternativa C. E a alternativa D, estruturação de uma aula sobre o racismo e seus impactos sociais, seguida de exposição com imagens sobre o contexto histórico da escravidão no Brasil. A alternativa traz como proposta uma aula sobre o racismo e uma exposição histórica. Embora trate de um tema fundamental e pertinente à obra, né, a proposta tira o foco da experiência estética, né, da linguagem artística, para uma aula que é predominantemente expositiva de história. A arte aparece apenas como ilustração de conteúdo e não como campo de investigação, de criação, de reflexão estética, como deve ser. Por isso, ela está incorreta. Então, gabarito, alternativa C. Temos dois textos para as questões 61 e 62. Duas imagens sobre o trabalho de Renata Felinto e o seguinte texto. Tendo em vista o conceito de axexê, uma cerimônia do candomblé que encerra o ciclo de pessoa falecida, a artista realiza o enterro de uma reprodução de A Negra, de Tarsila do Amaral. Questão 61. Considerando a relação entre a pintura e a performance representada no texto 1, a professora prevê o seguinte objetivo de aprendizagem. A. Criar produções pictóricas que evidenciem a valorização da cultura afro-brasileira e a diversidade étnica do país. B. Elaborar uma intervenção com o uso de projeções de imagem digitais de fragmentos de produções pictóricas. C. Elaborar um texto que problematize o manifesto antropofágico, dialogando com ícones modernistas. D. Criar performance sobre o tema antropofagia, problematizando estereótipos e a centralidade de percepções de mundo. Renata Felinto é uma artista visual, pesquisadora, educadora e curadora paulista, cuja obra é centrada na identidade da mulher negra, na ancestralidade, na crítica ao racismo estrutural. A sua produção utiliza diversas linguagens, como pintura, performance, fotografia, desenho, para questionar essas narrativas hegemônicas. Renata Felinto é uma das vozes mais influentes da arte contemporânea brasileira, tendo recebido vários prêmios e suas obras integram acervos de instituições prestigiadas como o MASP, o Museu de Arte do Rio e a Pinacoteca de São Paulo. A questão articula arte moderna brasileira, performance contemporânea e saberes afro-brasileiros, a partir do conceito do axexê, que é um ritual no candomblé que marca o encerramento do ciclo de uma pessoa falecida. A artista, ao enterrar uma produção da pintura A Negra, de Tarsila do Amaral, realiza um gesto simbólico e crítico que dialoga diretamente com a história da arte e seus discursos. O foco não está apenas na pintura em si, mas na ressignificação da obra modernista por meio da performance, acionando questões como antropofagia cultural, estereótipos raciais e centralidade do olhar eurocêntrico. Repare que são temas sempre recorrentes na arte contemporânea e a PND trouxe em suas questões artistas que produzem obras com esses questionamentos, né, com essas reflexões. E nessa questão, qual a alternativa que prevê um objetivo de aprendizagem considerando a relação entre pintura e performance? Vamos analisar cada uma dessas alternativas. A. Criar produções pictóricas que evidenciem a valorização da cultura afro-brasileira e a diversidade étnica do país. Bom, embora o tema da cultura afro-brasileira esteja presente, o objetivo proposto se restringe somente à produção artística, né, à produção pictórica, enquanto a obra analisada se dá no campo da performance, né, da ação ritualística. A alternativa não contempla a relação entre pintura, performance e crítica histórica, por isso que ela está incorreta. B. Elaborar uma intervenção com o uso de projeções de imagens digitais de fragmentos de produções pictóricas.
Bom, essa proposta envolve intervenção artística, mas não dialoga diretamente com o conceito do axexê e nem com a dimensão simbólica, né? A dimensão corporal e ritual da performance apresentada. Se trata apenas de uma solução técnica que se afasta do sentido da obra, que é muito mais profunda. C. Elaborar um texto que problematize o manifesto antropofágico, dialogando com ícones modernistas. Bom, apesar do manifesto antropofágico ser um referencial importante, aqui o objetivo se limita só à produção textual, deixando de lado a experiência performativa e corporal, que é central tanto na ação da artista Renata Felinto quanto no conceito do axexê. Então, está incorreta essa alternativa. E D. Criar performances sobre o tema antropofagia, problematizando estereótipos e a centralidade de percepções de mundo. Essa alternativa é a melhor que articula a pintura modernista da Negra, né, de Tarsila do Amaral, o gesto performativo do enterro, né, o conceito de antropofagia cultural, a crítica aos estereótipos raciais e as narrativas hegemônicas, e além disso, valoriza a performance como linguagem artística e promove aí uma reflexão crítica completamente coerente com a prática pedagógica em artes visuais no ensino médio. Então, essa alternativa vai expressar com maior precisão o objetivo de aprendizagem decorrente da relação entre a pintura da Tarsila do Amaral e a performance contemporânea apresentada. É o gabarito da questão, alternativa D. Questão 62. Com base no trabalho da artista Renata Felinto, o professor de artes visuais prevê a seguinte atividade: A. Produção de performance que problematize relações entre colonização e escravização. B. Criação de esculturas que remetam a objetos litúrgicos de religiões afro-brasileiras. C. Estudo de artistas negras e negros que precederam a Semana de Arte Moderna. D. Elaboração de texto que discuta os traços comuns entre artistas afro-brasileiros. Bom, a questão solicita identificar qual atividade pedagógica dialoga diretamente com o trabalho da artista Renata Felinto, especialmente com ações performáticas, como o enterro da reprodução de A Negra, de Tarsila do Amaral, que traz uma crítica histórica, simbólica e cultural. Já falamos, né, sobre a Renata na outra questão, então vamos analisar as alternativas e saber qual é que está correta. A. Produção de performance que problematiza as relações entre colonização e escravização. Isso, essa alternativa está plenamente alinhada ao trabalho da artista Renata Felinto. A artista usa a performance como linguagem central, articulando corpo, história da arte, colonialidade, escravização e apagamentos simbólicos. Assim, propor uma produção performática com esse viés crítico permite aos estudantes compreenderem e experimentarem processos semelhantes aos da artista, promovendo reflexão e criação. Alternativa A, gabarito da questão. Mas vamos ver as outras. B. Criação de esculturas que remetam a objetos litúrgicos de religiões afro-brasileiras. Embora as religiões afro-brasileiras apareçam como referência simbólica em algumas leituras de trabalho, a produção escultórica e o foco em objetos litúrgicos não correspondem diretamente à poética e à linguagem predominante da artista, né? Que se concentra na performance e na crítica histórica desse trabalho. C. Estudo de artistas negros e negras que precederam a Semana de Arte Moderna. Bom, essa proposta tem um valor histórico, tem um valor formativo, mas se configura como uma atividade teórica, né? Sem diálogo direto com os procedimentos poéticos e críticos que estão presentes na obra da Renata Felinto, por isso está incorreta. E D. Elaboração de textos que discutam os traços comuns entre artistas afro-brasileiros. Novamente, trata-se de uma atividade reflexiva importante, mas é deslocada da experiência artística e performativa, que é central no trabalho da Renata Felinto. Assim, o gabarito da questão 62 é a alternativa A.
Texto para as questões 63, 64 e 65. O Ira Sodoma, artista performática indígena, atua como educadora e drag queen. Sua criação artística, o Ira, a árvore que anda, realiza intervenções visuais e corporais em espaços urbanos e naturais, mobilizando reflexões sobre pertencimento, meio ambiente, ancestralidade, corpo dissidente e resistência cultural. Suas ações performativas articulam elementos da floresta, da identidade indígena e da expressão de gênero para provocar o olhar do público e denunciar apagamentos históricos e sociais. Questão 63. Considerando a obra e o texto, além do interesse em promover a autonomia do estudante, o professor, em sua ação pedagógica, deve: a. Solicitar uma pesquisa sobre artistas indígenas contemporâneos e propor aos estudantes a elaboração de uma linha do tempo. B. Realizar uma exposição de obras visuais de artistas LGBTQIAPN+, e pedir aos estudantes que selecionem suas favoritas. C. Propor a leitura de textos críticos sobre a arte drag e pedir aos estudantes que escrevam uma resenha argumentativa sobre o tema. D. Apresentar vídeos e imagens da artista e propor aos estudantes a criação de performances que discutam questões culturais e de identidade. O Ira Sodoma, personagem artística de Emerson Munduruku, é uma artista visual, bióloga e arte educadora brasileira reconhecida internacionalmente por seu ativismo ambiental e defesa dos direitos indígenas e LGBTQIAPN+. A questão apresenta a atuação da artista Uira Sodoma, destacando intervenções corporais, uso do espaço urbano e natural e temas como pertencimento, ancestralidade, meio ambiente, identidade indígena, gênero e resistência cultural. Além disso, o enunciado fala que o professor tem interesse em promover a autonomia do estudante, o que direciona a escolha para propostas pedagógicas ativas, criativas, culturais. Então, vamos analisar as alternativas. A. Solicitar uma pesquisa sobre artistas indígenas contemporâneos e elaborar uma linha do tempo. Bom, a proposta contribui, sim, para o conhecimento histórico, porém mantém os estudantes em uma postura mais investigativa e reprodutiva, com pouca experimentação artística e criação autoral. Então, não explora a linguagem performática central na obra de Uira. Assim, a alternativa está incorreta. B. Realizar uma exposição de obras visuais de artistas LGBTQIAPN+, e pedir a seleção das favoritas. Incorreta também, né? Embora trate de diversidade, de representatividade, a atividade se limita só à fruição e escolha, sem aprofundar processos criativos, nem estimular a criação artística ou autonomia expressiva dos estudantes. C. Propor leitura de textos críticos sobre a arte drag e escrita de resenha. Bom, essa alternativa privilegia a reflexão teórica, né, a produção textual, mas se afasta da dimensão corporal, performática, né, experimental, que caracteriza a obra de Uira. Então, está incorreta. E D. Apresentar vídeos e imagens da artista e propor a criação de performance que discutam questões culturais e de identidade. Exatamente, né? Essa opção vai dialogar diretamente com a linguagem da performance utilizada pela artista, os temas de identidade, cultura, ancestralidade e pertencimento. Vai valorizar a autonomia dos estudantes ao incentivar essa criação autoral, a reflexão crítica, a expressão corporal. Então, essa atividade vai permitir que os estudantes experimentem a arte como processo, não apenas como um objeto de estudo. Gabarito da questão, alternativa D. Questão 64. Com base na intervenção representada na imagem e no texto, um professor de artes visuais planeja uma ação prática de criação coletiva. Para esse fim, ele deve: a. Organizar grupos para desenvolver intervenções visuais autorais no espaço escolar, inspirada nas temáticas ambientais e identitárias presentes na produção artística de Uira.
B. Apresentar vídeos sobre a atuação de Uira e propor a elaboração de um mural temático no espaço escolar, com imagens e palavras associadas à sua performance. C. Realizar uma roda de conversa sobre manifestações artísticas indígenas contemporâneas e propor a redação de um texto coletivo com reflexões da turma. D. Solicitar a produção e a apresentação de cartazes explicativos sobre a arte drag e a arte drag indígena em sala para a turma. Bom, a questão destaca aí a performance de Uira Sodoma, sua atuação em intervenções no espaço, o uso do corpo, a relação com o meio ambiente, com identidade, com ancestralidade, e informa que o professor deseja planejar uma ação prática de criação coletiva. Portanto, a alternativa correta deve envolver um processo criativo, uma ação no espaço e o protagonismo dos estudantes, e não apenas atividades teóricas ou ilustrativas. Vamos ver aí qual é o gabarito da questão. A. Organizar grupos para desenvolver intervenções visuais autorais no espaço escolar, inspiradas nas temáticas ambientais e identitárias presentes na produção artística de Uira. Essa alternativa dialoga diretamente com a poética da artista, né, e com a proposta pedagógica. Envolve criação coletiva, intervenção no espaço, que é um elemento central na obra de Uira, reflexão sobre os temas ambientais e identitários, autonomia e autoria dos estudantes. Então, é a opção que melhor traduz a performance como experiência estética e educativa. Mas vamos ver as outras alternativas. B. Apresentar vídeos e propor a elaboração de um mural temático. Bom, embora seja uma atividade visual, né, o mural ele tem um caráter mais expositivo, né, mais representacional, e não explora o corpo, não explora a ação nem a ocupação do espaço como linguagens artísticas, né, que são fundamentais na performance de Uira. Então está incorreta. C. Realizar roda de conversa e redação de texto coletivo. Bom, essa proposta favorece o diálogo e a reflexão, mas permanece no campo discursivo, né, no campo do texto, sem contemplar a dimensão prática e performativa, né, solicitada no enunciado. E D. Produção e apresentação de cartazes explicativos. Mais uma vez, né, aí é uma atividade informativa, com foco na transmissão de conceitos, né, que é pouco alinhada à criação artística, à intervenção, à experimentação coletiva, o uso dos espaços. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa A. Questão 65. Considerando a realização de uma atividade inspirada na atuação de Uira Sodoma, uma prática avaliativa voltada à autonomia e à valorização discente deve: A. Aplicar uma prova objetiva com questões sobre os elementos temáticos presentes nas performances apresentadas em aula. B. Corrigir as produções performáticas com base em um único roteiro técnico previamente definido, comum a toda a turma. C. Utilizar critérios construídos com os estudantes, considerando suas escolhas criativas e seus processos de pesquisa. D. Focar em resultados com base na fidelidade estética, nos elementos visuais e figurinos utilizados pela artista. Bom, vimos outras questões relacionadas com a artista Uira Sodoma. E essa questão pergunta qual prática avaliativa é voltada para a autonomia e a valorização discente. Então, vamos analisar. A. Aplicar uma prova objetiva com questões sobre elementos temáticos presentes nas performances apresentadas em aula. Bom, sabemos que uma prova objetiva vai priorizar a memorização e a reprodução de conteúdos, não contemplando o caráter processual, sensível e autoral da performance e nem a autonomia dos estudantes, por isso que está incorreta. B. Corrigir as produções performáticas com base em um único roteiro técnico previamente definido, comum a toda a turma. Não, né? Um roteiro único vai engessar as criações e vai desconsiderar as diferentes trajetórias, pesquisas,
corpos e discursos dos estudantes, contrariando a lógica plural e crítica presente na obra de Uira. Incorreta também. C. Utilizar critérios construídos com os estudantes, considerando suas escolhas criativas e seus processos de pesquisa. Perfeito, né? É exatamente o gabarito da questão. Essa alternativa vai valorizar o diálogo, a coautoria na avaliação, a diversidade de processos e a autonomia discente, se alinhando à proposta pedagógica inspirada na atuação de Uira Sodoma, que enfatiza identidade, território, pesquisa, expressão pessoal. E D. Focar em resultados com base na fidelidade estética dos elementos visuais e figurinos utilizados pela artista. Incorreta, né? Avaliar pela fidelidade estética leva à imitação da artista e não à criação autoral. Além disso, vai priorizar o produto final em detrimento do processo investigativo e expressivo. Alternativa errada. Gabarito é a alternativa C. Questão 66. O daltonismo pode ser tanto genético quanto adquirido por meio de lesões nas áreas dos olhos. Pelo uso diferenciado da paleta de cores, acredita-se que Vincent van Gogh era daltônico porque o daltonismo implica o não reconhecimento de algumas cores. Assim como Van Gogh, artistas, fotógrafos, atores e pintores seguem atuando em um mundo onde as cores comunicam avisos, alertas e indicações, sendo necessárias mais ações inclusivas. Tendo em vista as ideias do texto, uma ação artístico-pedagógica realizada pelo professor de artes visuais deve a. Propor atividades em escalas de cinza, explorando tons e contrastes para a percepção visual de luz e sombra. B. Focar em reproduções referenciadas em paletas de artistas renomados para a replicação de técnicas do artista. C. Explorar materiais em cores primárias e pedir aos estudantes que descrevam oralmente as cores percebidas. D. Criar grupos para que estudantes sem daltonismo ajudem colegas daltônicos a identificar as cores corretamente. Bom, a questão parte da compreensão de que o daltonismo não impede a atuação artística, dando como exemplo a produção de Van Gogh, e chama atenção para o fato em que vivemos em um mundo no qual as cores são códigos de comunicação, avisos, alertas, sinalizações. E a partir disso, o texto aponta a necessidade de ações inclusivas, especialmente no contexto educacional, para que todos os estudantes possam participar das práticas artísticas de forma autônoma, digna e equitativa. Portanto, a questão pede que se identifique uma ação artístico-pedagógica inclusiva, ou seja, uma prática que não dependa exclusivamente do reconhecimento cromático, nem exponha ou segregue estudantes que tenham daltonismo. Então, vamos analisar as alternativas. A. Propor atividades em escalas de cinza, explorando tons e contrastes para a percepção visual de luz e sombra. Correta, né? Essa proposta amplia a experiência visual para além da cor, valorizando outros elementos como luz, sombra, contraste, textura, forma. É uma estratégia inclusiva, né? Porque permite a participação plena de estudantes daltônicos, sem restringir a sua autonomia, além de enriquecer a percepção visual de toda a turma. Gabarito, alternativa A. Mas vamos ver as outras. B. Focar em reproduções referenciadas em paletas de artistas renomados para a replicação de técnicas do artista. Não, né? A ênfase na reprodução de paletas cromáticas pode excluir estudantes com daltonismo e reduz a prática artística somente à cópia técnica, indo contra uma abordagem pedagógica inclusiva e investigativa. Por isso está incorreta. C. Explorar materiais em cores primárias e pedir aos estudantes que descrevam oralmente as cores percebidas. É errada também, né? Essa alternativa reforça a dependência do reconhecimento e da nomeação das cores, podendo constranger os estudantes daltônicos e desconsiderar as suas formas próprias de percepção.
E D, criar grupos para que estudantes sem daltonismo ajudem colegas daltônicos a identificar as cores corretamente. Apesar de parecer uma atividade colaborativa, essa proposta cria uma relação de dependência e de hierarquização, não promovendo uma verdadeira inclusão, né, nem autonomia para os estudantes com daltonismo. Por isso que é incorreta. A alternativa A é o gabarito da questão, né? Porque propõe uma ação artístico-pedagógica inclusiva que respeita as diferenças perceptivas, valoriza outras dimensões da linguagem visual e garante a participação equitativa de todos os estudantes. Questão 67. A Lei 15.100 de 2025, Lei do Celular, regula o uso de eletrônicos na educação básica por estudantes durante aulas, recreios e intervalos, exceto quando houver finalidade pedagógica, sob planejamento e orientação do professor. Sendo assim, o desafio docente consiste em articular a utilização pedagógica dos recursos digitais, explorando múltiplas linguagens e possibilitando aprendizagens significativas e expressão artística dos estudantes. Considerando o contexto normativo e a necessidade de uma abordagem pedagógica que alinhe o uso do smartphone aos objetivos do componente curricular de arte, qual proposta possibilita o pensamento crítico e a expressão dos estudantes? A. Utilização dos smartphones para digitalização das produções dos estudantes e compartilhamento nas redes sociais da escola. B. Orientação aos estudantes sobre o uso do aparelho para assistir a tutoriais de desenho, pintura e escultura disponíveis na internet. C. Produção de vídeos de arte registrada pelos estudantes por meio de aparelhos e reflexão sobre autoria e impacto na imagem digital. D. Edição de textos sobre arte contemporânea, desenvolvidos pelos estudantes no smartphone com o uso da inteligência artificial. IA. Bom, o enunciado parte da Lei do Celular, que restringe o uso de eletrônicos na educação básica, permitindo apenas quando houver finalidade pedagógica, né, no planejamento e com orientação docente. O texto enfatiza que o desafio do professor de arte é articular o uso pedagógico dos celulares de modo a favorecer múltiplas linguagens, aprendizagens significativas, pensamento crítico e expressão artística. Portanto, a questão não trata apenas de usar o celular em sala de aula, mas de como usar esse celular de forma crítica, alinhado aos objetivos do componente curricular de arte, superando usos meramente técnicos, né? Usos que são reprodutivos ou instrumentais. Então, vamos analisar as alternativas. A. Utilização dos smartphones para digitalização das produções dos estudantes e compartilhamento nas redes sociais da escola. Errada, né? Embora envolva tecnologia, divulgação, essa proposta foca mais na exposição do produto final do que da reflexão crítica ou do processo criativo. O uso do celular é só funcional, não problematiza a linguagem, a autoria ou sentidos da imagem. B. Orientação aos estudantes sobre o uso do aparelho para assistir a tutoriais de desenho, pintura e escultura disponíveis na internet. Bom, essa alternativa privilegia a reprodução de técnicas e o consumo passivo dos conteúdos, né? E isso vai reduzir a autonomia criativa e o pensamento crítico dos estudantes. O celular aparece só como um meio de instrução e não de criação ou reflexão. Por isso que está incorreta. C. Produção de vídeos de arte registrada pelos estudantes por meio dos aparelhos e reflexão sobre a autoria e impacto da imagem digital. Exatamente, né? Essa proposta integra o celular como ferramenta de criação artística, explorando a linguagem audiovisual e promovendo a reflexão crítica sobre autoria, sobre circulação de imagens, cultura digital, impactos sociais. Se alinha aos objetivos da arte ao valorizar expressão, processo, linguagem, pensamento crítico, e isso está em consonância com a legislação. Perfeito. Alternativa correta. E D, edição de textos sobre arte contemporânea, desenvolvidos pelos estudantes no smartphone, com o uso da inteligência artificial.
Apesar de envolver tecnologia e escrita, o foco sai aí da expressão artística e vai para a produção textual mediada por IA, né? E isso pode reduzir o protagonismo criativo dos estudantes e também, né, se afastar das linguagens artísticas propriamente ditas. Portanto, está incorreta. O gabarito da questão, alternativa C. Para as questões 68, 69 e 70, temos uma imagem da obra de Eduardo Sroux. Questão 68. Considerando a obra de Eduardo Sroux e a sua interlocução com o componente curricular de Ciências da Natureza, visando a discussão de produção e consumo sustentáveis, uma atividade interdisciplinar sobre educação ambiental demanda: A. Estudar sobre minimalismo e ambiente urbano. B. Relacionar conceitos de arte urbana e meio ambiente. C. Identificar conceitos de arte povera e ambiente urbano. D. Pesquisar sobre planejamento urbano e meio ambiente. O Eduardo Sroux é um renomado artista visual brasileiro e é conhecido mundialmente por suas intervenções urbanas de grande escala, que utilizam o espaço público para criticar questões sociais e ambientais. Ao dialogar com ciências da natureza e com a temática de produção e consumo sustentáveis, a atividade interdisciplinar se fortalece justamente ao articular linguagens artísticas com questões ambientais contemporâneas, que é o eixo central da educação ambiental. Vamos analisar as alternativas. A. Estudar sobre minimalismo e ambiente urbano. Bem, o minimalismo é um movimento artístico com foco na redução formal e estética, mas não é central na obra do artista. Embora a ideia de redução possa dialogar indiretamente com o consumo consciente, essa alternativa não contempla o caráter crítico, né, o caráter ambiental e social que é explícito, né, nas intervenções do Eduardo. Portanto, a alternativa A está incorreta. B. Relacionar conceitos de arte urbana e meio ambiente. Isso, exatamente. Eduardo Sroux atua com arte urbana em espaços públicos justamente para promover, né, para provocar essa reflexão, né, os impactos ambientais, consumo excessivo, poluição, sustentabilidade. Então, relacionar arte urbana e meio ambiente permite uma abordagem interdisciplinar que integra linguagens artísticas, ciências da natureza e educação ambiental, favorecendo essa discussão sobre produção e consumo sustentáveis. Perfeito, o gabarito da questão, alternativa B. Vamos ver as outras. C. Identificar conceitos de arte povera e ambiente urbano. Bom, a arte povera ou povera utiliza materiais simples, né, ou descartáveis, o que pode ter alguma relação ou não, né, com sustentabilidade. No entanto, o Eduardo Sroux não se insere nesse movimento artístico específico. Por isso, a alternativa vai restringir indevidamente a análise a um conceito que não representa adequadamente a sua produção. E D. Pesquisar sobre planejamento urbano e meio ambiente. Embora o planejamento urbano seja um tema muito relevante para a sustentabilidade, ele desloca o foco da atividade para uma abordagem mais técnica, né, menos relacionada à arte como linguagem crítica, que é o elemento central da obra de Eduardo Sroux. Assim, está incorreta. Questão 69. Com base na intervenção de Eduardo Sroux em um processo de ensino e aprendizagem para uma turma de 9º ano, envolvendo produção artística no ambiente escolar, uma professora de artes visuais deverá solicitar aos estudantes que A. Pesquisem sobre a produção do artista e apresentem um resumo com os resultados. B. Observe um conjunto das produções do artista para que conheçam seu pensamento em arte. C. Fotografem as árvores que encontram no caminho até a escola e mostrem os registros em sala de aula. D. Tragam galhos de árvores secos e produzam carvão vegetal para o uso em produções artísticas nas aulas. Bom, a questão propõe analisar como a obra Intervenção
de Eduardo Sru pode orientar uma prática pedagógica em artes visuais, considerando um processo de ensino e aprendizagem ativo, voltado para uma turma de nono ano, né, que seja adequado para uma turma de nono ano. E como já vimos na questão anterior, o Eduardo é um artista que atua com intervenções urbanas, utilizando esse espaço cotidiano como suporte e provocando uma reflexão crítica por meio da imagem. Então, vamos ver aqui qual a alternativa que responde a essa questão. A. Pesquisar sobre a produção do artista e apresentar um resumo com os resultados. Bom, essa alternativa vai priorizar o quê? Uma atividade teórica, uma atividade expositiva, né? É mais próxima de uma pesquisa histórica ou de uma apreciação de obras, mas não envolve diretamente uma produção artística, nem um diálogo prático com a proposta de intervenção, que é característica do trabalho do Eduardo. Então, está incorreta. B. Observar o conjunto das produções do artista para que conheçam o seu pensamento em arte. Bom, aqui há um avanço, né, em relação à alternativa anterior, porque envolve leitura e fruição de obras. No entanto, ainda se restringe à observação, né, e à compreensão conceitual, sem propor uma ação criativa ou interventiva por parte dos estudantes. Incorreta, então. C. Fotografem as árvores que encontram no caminho até a escola e mostrem registros em sala de aula. Essa alternativa se aproxima da lógica das intervenções de Eduardo Sru, né, mas ainda não prioriza a produção artística no contexto escolar. E D. Tragam galhos de árvores secos e produzam carvão vegetal para o uso em produções artísticas nas aulas. Exatamente, né? É a proposta que mais dialoga com o trabalho do Eduardo Sru. Gabarito, alternativa D. Questão 70. Com relação à questão ambiental apresentada na produção de Eduardo Sru, qual proposta de intervenção artística o professor de artes visuais apresenta aos estudantes do 7º ano? A. Elaborar um poema que trate da importância da preservação ambiental na cidade. B. Estruturar uma colagem com revistas e jornais compondo a imagem de uma árvore. C. Desenvolver a produção de tintas com terras e resinas coletadas das árvores para pintar um painel. D. Organizar um seminário sobre a preservação ambiental para a divulgação de suas pesquisas. A questão pede identificar qual proposta de intervenção artística está mais coerente com a produção de Eduardo Sru, considerando, né, a questão ambiental e uma prática pedagógica que seja adequada para uma turma de 7º ano. Sru trabalha com intervenções visuais, muitas vezes no espaço urbano, usando imagens impactantes, né, para provocar a reflexão sobre o meio ambiente e o cotidiano. Vamos analisar as alternativas e comentar cada uma delas. A. Elaborar um poema que trate da importância da preservação ambiental na cidade. Bom, embora o tema ambiental esteja presente, essa alternativa se relaciona mais à linguagem verbal, né, à língua portuguesa, do que às artes visuais. Então, não contempla a ideia de intervenção visual que é característica da obra de Eduardo Sru. B. Estruturar uma colagem com revistas e jornais compondo a imagem de uma árvore. Essa proposta dialoga com as artes visuais, mas não é uma proposta que se relaciona diretamente com o trabalho de Sru. Vamos analisar aqui as outras. C. Desenvolver a produção de tintas com terras e resinas coletadas das árvores para pintar um painel. Exatamente, né? Além de ser uma atividade viável e adequada à faixa etária do 7º ano, é uma proposta que se relaciona com os trabalhos do Sru. É o gabarito da questão. E D. Organizar um seminário sobre a preservação ambiental para divulgação de suas pesquisas. Bom, aqui se trata de uma atividade teórica, uma atividade expositiva. É mais próxima de ciências ou de geografia, sem envolver a produção artística ou a intervenção visual. Assim, o gabarito é a alternativa C.